E aí, gente, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano. Vou gravar essa aula sobre metabolismo energético e ele vai ser importante tanto para os alunos do Colégio Estadual João Santos Souto, quanto para a técnica Ferreira Viana, tá? Vem comigo. Então, eu vou abordar a diferença entre catabolismo e anabolismo, a molécula de ATP, fermentação alcoólica, fermentação acética, fermentação lática e nota. Fermentação é quando eu tenho micro-organismos atuando. Glicólise anaeróbia e fosforilação oxidativa, quando eu vou focar no ser humano, tá? Vamos embora. Então, eu sei que os principais alimentos que eu vou conseguir energia são os carboidratos, seja pães, bolos e aqui o açúcar, pode ser das frutas ou aqui a sacarose, que é o açúcar refinado. Mas eu também posso obter energia de proteínas e de lipídios, mas o foco aqui é a produção de energia a partir de carboidratos. O que é uma reação catabólica? Reação catabólica, eu pego moléculas complexas, quebro essas moléculas, gerando energia para fazer as minhas reações químicas, e eu tenho aqui as moléculas simples, que eu quebrei a partir das complexas. Exemplo, quando você faz exercício físico, você pode pegar proteínas do seu músculo, quebrar para gerar energia e continuar fazendo o exercício. Tá certo? De outra forma, eu tenho a reação anabólica, que é a inversa. Eu produzo energia, pego moléculas simples e vou produzir moléculas mais complexas. Então, por exemplo, quando eu faço musculação, eu aumento minha massa muscular, eu tenho que ingerir aminoácidos, a energia que eu produzia estimulado pelo exercício físico, eu vou aumentar minha quantidade de proteínas no músculo, minha massa muscular. Isso é uma reação anabólica. Reação catabólica é de quebra e liberação de energia. Reação anabólica é de formação de moléculas, então eu preciso utilizar energia para essas atividades. Tá certo? Beleza. Agora, quando eu produzo energia, eu vou ter aqui a molécula de adenosina trifosfato. Por que ela se chama adenosina trifosfato? Porque ela tem uma base nitrogenada, que é a adenina, ligada a um açúcar, por isso se chama de adenosina trifosfato. Tem 3 fosfatos ligados a ela. Essas ligações entre os fosfatos são ligações com alta quantidade de energia, tá? Então, se eu tenho uma molécula de ATP, que eu produzi, porque eu me alimentei e consegui produzir essa molécula de ATP, se eu quebrar um fósforo, eu vou liberar energia livre para que as reações químicas ocorram e eu me mantenha vivo. Então, o ATP ele é quebrado, um fósforo é liberado e é formada adenosina difosfato. Por que o nome é difosfato? Mas ele tinha 3, agora só tenho 2. E assim, liberando energia livre, vão fazer reações bioquímicas. Quais são os tipos de atividades metabólicas para geração de energia? Primeiro, a fermentação alcoólica, que é feito por um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae, que é um fermento biológico, tá? Saccharomyces cerevisiae, tá? Ele é um fungo na qual pode produzir energia sem o auxílio de oxigênio, pega açúcar, glicose, sem precisar de oxigênio, produz gás carbônico e etanol e produz energia. Tá certo? Mas esse fungo chamado Saccharomyces cerevisiae, que é o fermento biológico, ele também pode utilizar oxigênio pela fosforilação oxidativa, gerando uma quantidade maior de ATP. Mas, de forma prática, no nosso dia a dia, nós usamos fermento para fazer essa reação. Uma reação que não precisa de oxigênio, gerando gás carbônico e etanol. É importante, o gás carbônico, ele tende a deixar a massa de pão mais fofa, mais aerada, mais fofa. E o etanol, ele vai ser utilizado, por exemplo, na fabricação de cerveja. Então, é um fermento, é um fungo, para a produção de etanol para cerveja, por exemplo. Tá certo? Agora, quando a gente fala de fermentação acética,
ele é produzido por uma bactéria chamada Acetobacter aceti, olha o nome, Acetobacter, aceto de ácido acético, bacter, bactéria. Então, é Acetobacter aceti, é uma bactéria que consegue, utilizando álcool, mas precisa de oxigênio, produz ácido acético. Muitas vezes você vai ver assim no mercado, vinagre produzido a partir de maçã, quer dizer, da maçã é produzido álcool, depois é jogada essa bactéria, o álcool ele é consumido e produzido ácido acético. Isso é importância industrial, tá? Aqui uma imagem dessa bactéria chamada Acetobacter aceti. Beleza. E a glicose anaeróbia ou fermentação? Se eu tenho bactéria, a gente chama de fermentação. Exemplo aqui da fermentação, uma outro tipo de fermentação lática, que são feitas por bactérias láticas para a produção de iogurte e queijo. Ela pega o açúcar que está no leite, produz ácido lático, isso azeda o leite, né, produzindo iogurte, produzindo leite. Então, as bactérias que produzem iogurte ou leite, elas são bactérias que pegam o açúcar e produzem ácido lático, modificando o sabor, né, desse alimento. Chamar de fermentação porque é feito por micro-organismos. Agora, quando a gente fala do ser humano, o ser humano também pode produzir ácido lático ou lactato. Só que a gente não chama de fermentação, a gente chama de glicólise anaeróbia. A glicólise anaeróbia, nota, é um mecanismo de produção de energia igual a uma bactéria, tá certo? Produz 2 moléculas de ATP por glicose, tá? Anaeróbia porque não usa oxigênio e produz pouca energia, mas geralmente nós utilizamos essa via metabólica quando o tempo de duração de um esforço é pequeno. Então, tem pessoas que têm essa facilidade de sempre fazer esforços de curta duração. Então, faz de preferência glicólise anaeróbica. Agora, nós temos outra característica, que é chamada de fosforilação oxidativa, tá? Que é a atividade metabólica que usa oxigênio e é mais vantajosa, porque produz maior quantidade de energia. Vocês já devem ter percebido que tem pessoas que têm maior capacidade aeróbia, então fazem com mais facilidade a fosforilação oxidativa, logo produzem mais energia, são pessoas mais resistentes. E você já deve ter visto pessoas que fazem exercício, mas geralmente são mais explosivos. Eles só conseguem fazer exercícios de curta duração, de maior intensidade, mas de curta duração. Então, geralmente, o indivíduo que faz exercício de curta duração tem começa com facilidade, faz a glicólise anaeróbica. O indivíduo que consegue fazer exercícios de mais longa duração faz a fosforilação oxidativa ou aeróbica. Para a produção da fosforilação oxidativa, eu preciso da hemácia, ou glóbulo vermelho, que ela é que transporta o oxigênio para as células. Nas células, eu tenho aqui uma imagem de uma célula, o núcleo, citoplasma, membrana plasmática. Mas se eu fizer uma coloração especial, eu posso enxergar as mitocôndrias, que são aquelas estruturas dentro da célula que usam oxigênio para fazer produção de energia mais eficiente, chamada fosforilação oxidativa. Tá? Aqui uma imagem do microscópio eletrônico. Essa estrutura dentro da célula precisa de oxigênio para produzir mais energia. Tá certo? Valeu, gente. Muito obrigado.